Boa tarde, galera. Professor Alírio aqui na área. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem. Bom, hoje a gente vai falar sobre o processo evolutivo, né? Sobre evolução. Então a gente sabe que o nosso planeta, o mundo que a gente vive, ele passou, com o passar do tempo, por mudanças, né? Muitas mudanças, certo? Nas espécies, na vegetação, né? Espécies animais e vegetais. Então a gente vai ver aqui hoje evidências desse processo evolutivo. Então a Terra de hoje, né? O nosso planeta atualmente é muito diferente do que aquele que existia 5 bilhões de anos atrás. Existiam outras espécies animais, outras espécies vegetais, tá? E a gente vai ver aqui as evidências desse processo evolutivo. O primeiro deles, a gente vai falar aqui, é o registro fóssil, né? Os fósseis. Os fósseis, gente, o que são os fósseis? O que acontece? A espécie ali, o animal, a planta, ela passou por um processo de fossilização, né? Ocorreu que o animal ali foi soterrado, né, por sedimentos. Sedimentos é quando as rochas elas se desmancham pela ação do tempo, né, das chuvas, dos ventos. Então é como se fosse areia, certo? Que cobre ali aquele animal, aquela espécie, tá? E aí, com o passar do tempo, sucessivas camadas de rochas sedimentares, né, de areia, entre aspas, foi cobrindo, né, esse bicho, né, esse animal. E aí, com muita pressão, ficou então registrado ali as estruturas desse ser vivo na rocha, né, na rocha sedimentar. Então a gente tem tecidos ósseos, né, cartilagens, pele de animal. Então muita coisa é possível ser identificada nos registros fósseis, tá? Muitos tecidos, não só ossos, tá bom? Então é uma evidência do processo evolutivo. Por quê? Ali são animais, que são espécies que não existem mais, certo? Espécies de 3, 4 bilhões de anos atrás que não existem mais. Então hoje a gente estuda os fósseis, tá? Comparando com as espécies atuais, mas são espécies que já não existem mais, não estão, já são extintas, né? Então a gente não encontra registro fósseis de espécies atuais, né? Só de espécies que já foram extintas. Mas há muita semelhança, né, dessas espécies com as atuais, certo? Então é isso que é estudado, é a comparação, tá, das espécies extintas, né, dos registros fósseis com as espécies atuais. Tá? Uma outra forma da gente estudar o processo evolutivo são as semelhanças anatômicas. Tá? Então, a partir da semelhança de membros, né, dos animais, como aqui, por exemplo, eu trouxe aqui alguns animais, ó, o gato, o golfinho, o morcego, do lado de um membro superior do corpo humano, certo? Então há semelhanças muito grandes, né? São órgãos que a gente chama homólogos, né? Homólogos, tá? Essa palavrinha aqui, ó, homólogo, são estruturas denominadas órgãos homólogos. Por quê? Tem mesma origem embrionária. Então, quando a gente estuda o embrião dessa espécie, a gente vê que de onde vem essa estrutura lá, a partir do embrião, né, tem a mesma origem. Certo? Então, o embrião é quando a gente tem uma formação, né, a união dos gametas, né, o gameta masculino e feminino. Então, formam um embrião. Então, esse embrião, quando vai se desenvolvendo, ele dá origem a órgãos que nas espécies a gente consegue comparar esses órgãos. Olha só, do humano. Então a gente tem um osso aqui, ó, aqui no braço humano, né, a gente tem o rádio, né, e a una, certo? É isso mesmo? Então olha só. Então a gente tem aqui dois ossos. Aqui, ó, é o rádio, certo? Isso. Então aqui, ó, no gato também tem esse osso muito parecido, no golfinho e no morcego. Mas percebam que a função
de cada órgão desses é bem diferente, né? Então, os órgãos homólogos, eles não necessariamente têm a mesma função. Olha só, no corpo humano, no braço, né? A gente usa mais o braço para carregar as coisas. O gato não, ele se apoia nas patas, né? E o golfinho usa para nadar. E o morcego usa na asa, né? Esse mesmo órgão homólogo para voar, né? Então veja que a função é diferente nos órgãos homólogos. O que tem de semelhante é a origem embrionária, né? Veio lá no embrião com essa mesma, né, origem no momento que está formando os órgãos lá, o bebezinho, né? Bom, uma outra semelhança anatômica são os órgãos análogos. Então a palavra análogo vem de analogia, né? Comparação. Então se a gente comparar, por exemplo, a asa de um inseto, né? A asinha de uma mosca, né? De um besourinho, é usado para voar, né? Mas é feito de quê? Qual é o material que é feito essa asa do inseto? De quitina, tá? Quitina. Então a quitina é o material, o material da asa do inseto. Mas nas aves, ó, que tem uma estrutura que também é para voar, certo? Mas a gente tem ossos, tem penas, né? Então totalmente diferentes. São órgãos totalmente diferentes, mas que possuem o que de semelhante? Mesma função, né? Que é voar, né? Se locomover voando, tá? Então é por aí que a gente começa a estudar a semelhança entre as espécies, tá? Para a gente poder imaginar o quê? Imaginar não, estudar a origem das espécies, certo? Quais são os ancestrais comuns dessa espécie, e aí a gente consegue perceber o processo evolutivo, tá? Bom, agora eu quero apresentar duas ideias. Isso aqui não está no material lá do PDF, mas eu quero trazer aqui para vocês essas duas ideias aqui que se pensavam antigamente, e até hoje ainda mantém esse modo de pensar, que é uma ideia de que as espécies são fixas, né? A gente chama esse pensamento, nessa corrente filosófica, de fixismo. É uma ideia, galerinha, de que as ideias não mudam, que elas são fixas, estáveis. Então, foram criadas de um jeito e mantêm sempre serão a mesma coisa, né? Por exemplo, um gato é um gato, sempre vai ser um gato, sempre foi um gato, né? Do jeito que a gente conhece hoje. Então, é uma ideia de que as espécies são fixas. A evolução, pelo contrário, ela pensa da seguinte maneira, né? Ela parte do princípio de que as espécies elas vão mudando com o passar do tempo, né? Vão passando por mudanças, né? Que o meio, muitas vezes, ele determina qual vai ser essa mudança, né? Então, se existe uma espécie de borboleta marrom, uma amarela e uma laranja, né? Com o passar do tempo, aquela que for uma presa mais fácil, né? Ela pode deixar de existir. E aquela espécie que ela está mais adaptada para sobreviver, né? Se camufla melhor na mata, ela pode sobreviver e passar essa característica para os seus descendentes, né? Então isso é um mecanismo, né? Esse é um mecanismo do processo evolutivo, né? O meio ambiente seleciona características que são mais adaptadas para a sobrevivência, tá? E aí esse ser vivo ele pode transmitir essa característica para os seus descendentes. Beleza? Então isso é o mais importante do processo evolutivo, esse mecanismo do processo evolutivo. A gente vai estudar isso ainda com mais profundidade nos próximos episódios, tá, galera? Valeu, forte abraço para todos vocês, estudem, façam atividade, tá? E não deixem de participar das aulas online. Forte abraço.